E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Neste vídeo eu vou falar sobre um dos meus autores favoritos e sobre um de seus livros mais recentes, como vocês devem ter visto no título. Trata-se de Stephen King com Billy Summers. Eu já começo pedindo que vocês, por favor, relevem a minha cara de decadência, porque eu estou gripada, de novo. Eu não sei se é uma gripe normal, se é H3N3, se é H4N4, eu não sei nem em que número tá a gripe mais. E eu realmente espero que não seja Covid, porque eu passei 2 anos dessa minha vida driblando essa porcaria desse vírus, então eu espero que realmente não seja ele. Em todo caso, vamos lá falar de Billy Summers. Inclusive, vamos tentar nesse vídeo uma outra coisa, vamos tentar diminuir a quantidade de em todo casos que eu falo. Porque, gente, tava editando, eu percebi que eu falo muito em todo caso, o que é isso? Que negócio horrível, e já acabei de falar 2 vezes já, né? Então vamos colocar uma moedinha na jarra. Falando sobre Billy Summers, este daqui é o livro mais recente publicado pelo Stephen King até então, porque este homem ele consegue a incrível proeza de publicar uns 2, 3 livros ao ano, pelo que sou muito grata, porque eu gosto bastante do Stephen King. Ele tem uma escrita muito gostosa, muito fluida. Você senta com esse livro, com um livro do Stephen King e de repente você viu que você leu 50 páginas. Ele tem uma ótima capacidade para descrever personagens, para criar personagens críveis, e a maioria destes parece que você poderia encontrar aí no seu dia a dia, inclusive este que é um assassino profissional, o Billy Summers. Da história é o protagonista, não é em primeira pessoa. O Stephen King costuma escrever personagens em primeira pessoa, ele inclusive costuma escrever personagens homens, escritores, falando aí sobre seus perrengues. A maioria dos personagens dele são escritores, estão envolvidos com a escrita de alguma forma, e em Billy Summers isso não é diferente. Aqui nós vamos ter este personagem, este homem que está para fazer o seu último trabalho, ou seja, ele vai matar só mais uma pessoa para depois tirar a sua tão esperada aposentadoria. E o Billy Summers, ele vai encontrar o seu contratante em um hotel, e quando ele chega lá ele já começa a pensar que talvez aquilo seja bom demais para ser verdade e que, portanto, deve ser uma grande fonte de desconfiança. Ele chega nesse hotel e ele fica sabendo que o preço para ele pagar essa pessoa será de 2 milhões de dólares. Ou seja, ele que costuma receber uns 80 mil por assassinato, fica muito chocado porque, ok, ele é um atirador de elite, ele fez parte ali da guerra, ele esteve na guerra do Iraque. Aliás, esse livro se passa em nossos dias, na verdade são 6 meses antes de começar a pandemia. E aqui temos este homem desconfiado, porque ele sabe que as coisas não são assim, né? Não, com tanto dinheiro desse, ele vai ter essa desconfiança, então ele vai fazer uma pergunta que ele sempre faz para o seu empregador. Ele vai perguntar se este homem que ele vai apagar, se este indivíduo, se ele é uma má pessoa. E essa é uma pergunta que ele faz antes de todos os assassinatos. E aqui é interessante porque ele, apesar dele ter esse senso moral, né, de que ele só mata pessoas que não são boas, por exemplo, ele vai matar aqui um estuprador de criancinhas, ele está muito ciente de que mesmo ele fazendo essa opção por apenas matar pessoas que são realmente más, isso não o isenta de culpa, isso não faz com que ele não seja um assassino. Ele é um assassino. Então, ele é um criminoso? Em todo caso, esta é uma pergunta que ele sempre faz e ele só aceita matar pessoas que são realmente más. E a resposta que ele recebe é que este cara, sim, ele é realmente mau. Ele tentou estuprar uma moça e eu acho que conseguiu. Ele matou 2 caras só porque venceram ele num jogo de pôquer, sabe? Esse tipo de coisa. Enfim, esse cara aqui não é uma boa coisa, não. E daí ele vai ser inteirado desse plano, e essas pessoas vão dizer pra ele que não vai ser simplesmente como ele costuma fazer. Por esse motivo ele vai receber bem mais do que ele costuma receber, mas essas pessoas vão dizer que não vai bastar ele chegar lá, apontar a arma e matar a pessoa. Não é assim, ele vai ter que representar um papel.
porque aparentemente essa pessoa que ele vai apagar, ele tem algumas conexões e ele tem alguns segredos que emporcalhariam a imagem de várias pessoas ali daquela cidade. Então ele vai ter que trabalhar muito bem trabalhado e quando o serviço for terminado ele vai ter que dar um jeito de desaparecer mesmo. E é isso, sabe? Ele vai ter que desempenhar esse papel. Ou seja, o papel que ele vai desempenhar, e vejam só Stephen King voltando para os caminhos que ele sempre trilha, que é colocar o escritor em ação. Ou seja, o Billy Summers, ele vai ter que interpretar um escritor. Uma pessoa que estava tendo problemas com a bebida. Então, ele vai receber a ajuda desse editor, que aliás é um criminoso também, e esse editor vai ser responsável por ali mantê-lo na linha, então vai contratar um espaço ali no centro, um escritório para ele poder trabalhar por 6 meses, por alguns meses no caso, e eu não tenho certeza se é 6, mas ele vai trabalhar ali por alguns meses nesse escritório, ele vai ter uma casa alugada num bairro residencial, ele vai ter que ser aquele vizinho amistoso, porém não muito íntimo, então ele vai representar aí esse papel desse escritor em ação. E é isso que ele vai fazer. E o Billy Summers vai descobrir, enquanto ele interpreta esse papel, que ele sempre teve muita vontade de escrever. Então, ele vai começar a escrever sobre a sua própria vida. Mas olha só a pegadinha. Em seu trabalho como apagador de pessoas oficial, ele sempre desempenhou um papel para os empregadores dele. Ou seja, ele sempre pareceu bem mais burro do que ele de fato é. Para que as pessoas não fiquem, baixem um pouco a guarda e achem que estão tratando com uma pessoa que não consegue pensar muito além, sendo que na verdade ele é inteligentíssimo. Então o Billy Summers, ele vai aí desenvolver essa persona e eu achei interessante porque ele vai se inspirar num personagem muito amado por mim, de um livro muito amado, que é também um dos meus livros favoritos da vida. Ele vai se inspirar em Bendy Compson, que é um dos protagonistas, um dos personagens de O Som e a Fúria, de William Faulkner. Então ele vai criar essa persona para ele, né? Ele vai desenvolver, na verdade, a persona do Billy Summers enquanto escritor, e nisso ele recebeu um laptop lá super paramentado e super rico, caro, maravilhoso, e ele sabe que aquele laptop está sendo grampeado pelos seus empregadores. O porquê disso ele não sabe, mas ele pretende descobrir. Faz parte daquelas pulgas atrás da orelha ali que ele tem. E então ele vai começar escrevendo de um jeito meio... do jeito que uma pessoa não muito inteligente escreveria. Então ele vai se inspirar em Bendy. Inclusive ele vai utilizar a alcunha de Bendy Compson para falar de si mesmo, de sua infância, né, de sua família e etc. E ele tem uma infância muito problemática. Então Billy Summers vai desempenhar aí este papel até que vai chegar a data do assassinato dessa pessoa. Porém, o que é interessante de acompanhar é que o Billy Summers, ele vai se envolvendo com as pessoas que estão em torno dele. Então, quando ele vai se mudar para essa casa aí, para representar o vizinho, o bom vizinho, ele vai acabar fazendo amizade com essas pessoas, com essas famílias. Então ele vai ter todos esses relacionamentos e ele sabe que esses relacionamentos estão fadados aí a finalizar. Inclusive ele faz amizades com algumas crianças da rua dele, né, da rua onde ele vai residir. E eu achei isso daí um tanto quanto otimista demais, porque eu não imagino que pais, sabendo tudo o que se sabe no século XXI, em 2021, iriam permitir aí que um homem desconhecido ficasse tão junto com suas crianças por tanto tempo. É quase como se o narrador soubesse que o Billy Summers, porque o narrador sabe, né, um narrador onisciente, que soubesse que ele não representa uma ameaça para aquelas crianças e assim automaticamente todos os outros personagens secundários e terciários e outros personagens no geral também soubessem. Ou seja, não comprei essa ideia, mas em todo caso tudo bem, né? A gente ignora e é isso, sabe? O Billy Summers vai vivendo sua vidinha e vai fazendo aí seus planos e ele vai desenvolvendo aí também as suas desconfianças acerca dessas pessoas que o contrataram. Ele faz negócios com
esse grande contratante, que é o Nick, já há alguns anos. Ele nunca teve motivos aí para desconfiar de Nick. Mas vejam bem, Nick é um criminoso, assim como Billy Summers. Então, né, Billy Summers faz muito bem em não confiar em Nick, porque sabe aquele negócio de honra entre ladrões? Então, eu não sei se... Eles até que têm aqui no começo, mas depois é meio que vai por água abaixo essa ideia aí. Em todo caso, Billy Summers fica aí de olho e vai investigando também, vai fazendo aí suas investigações na maciota para ver o que está rolando e se existe aí a possibilidade de ele vir a ser morto após terminar aí de fazer o serviço. Esse livro, ele não é oficial, mas ele, ou seja, não vai ter uma separação aqui, parte 1 e parte 2, mas ele vai ser não oficialmente aí dividido em duas partes, ou seja, na primeira parte vai ter o Billy se preparando para esse assassinato e na segunda parte vai ser ele dando conta de sobreviver após a feitura deste trabalho, né? Agora, se vai ser bem sucedido ou não, eu não vou contar para vocês porque seria um spoiler. Nessa segunda parte, nós seremos apresentados a uma outra personagem, a mocinha dos livros de Stephen King. Mas vejam bem, esta mocinha aqui é diferente. Ela não vai, ainda bem, meu Deus, graças aos senhores das narrativas, ela não será o par romântico do Billy Summers. E pelo que sou muito grata, porque eu tenho a tendência a detestar os pares românticos dos personagens principais. Eu acho que elas são bobonas, são alegronas demais. Eu não sei, eu não gosto de Stephen King escrevendo romancinho, eu acho bem idiota. Então eu prefiro quando ele se atém aí ao terror, ao suspense, à criminalidade. E quando tem romancinho eu acho um porre, eu só não pulo porque eu sou uma leitora fiel. Em todo caso, ai meu Deus, começamos. Aqui vai ter essa personagem, a Alice, e ela é bem legal, sabe? Ela vai entrar de uma forma extremamente dramática aqui na vida do Billy Summers, e eles vão ter aí uma relação bem bonita e interessante de se ler. E agora eu vou falar alguns pontos que me chamaram a atenção nesta história e eu vou fazer o possível para não dar spoilers, mas se por acaso eu ver algum spoiler chegando aí, eu deixo avisado aí certinho para vocês. Em primeiro lugar, este não é um livro de terror. Então, há algum tempo já que Stephen King ele vai muito mais pelos thrillers, pelos livros mais focados em criminalidade, apesar de que o penúltimo livro dele, o Depois, ele tem um forte pé ali no sobrenatural e tem umas cenas bem escabrosinhas, inclusive. Ai, que livro legal aquele lá. E esse daqui também é muito legal. Então este é um livro indicado para pessoas que têm medo de Stephen King, mas que querem ler ele assim mesmo. Então isso seria uma boa e um bom livro para pessoas medrosas começarem a ler, pessoas curiosas aí com a escrita dele. Aqui também temos um narrador e um personagem muito mais antenado aí com as questões contemporâneas e de um jeito mais tranquilo. Eu achei em Ascensão que aquele tom de eu sou um homem que entende das mazelas do mundo estava um tom muito pesado. Eu achei que ele pesou um pouco a mão, ficou um tanto quanto forçado, mas aqui essa conexão do personagem masculino padrão do Stephen King, eu achei que foi uma conexão com o seu redor, com questões como causas de mulheres, com personagens femininas mesmo, o personagem masculino aqui com a personagem feminina, a relação ela é bem mais tranquila e bem mais natural e bem mais interessante de se acompanhar, bem mais assim antenada com as discussões de hoje em dia, sem parecer forçado, sem parecer que ele tá dando uma palestrinha. E eu achei muito legal, sabe? Eu gosto quando os autores eles fazem esse esforço de se manter em constante aprendizado e isso vai aparecendo nas histórias. Então aqui nós não temos um personagem bonzinho. Ele é um criminoso. Ele é um personagem que fez coisas bem ruins na guerra. Não importa se ele só tem esse negócio de eu só mato criminosos. Ele é um criminoso ainda. Se você mata pessoas, você é um criminoso, né? E então é isso aqui, não vai ter esse tom assim de eu sou um homem legal, sabe? Que por exemplo tem o Ben Mears de Salem, que ai meu Deus, que personagem chato aquele, Jesus. Em todo caso, ele não é aquele cara legalzão, sabe? Ele é
esse daqui é um cara legal, eu gostei bastante dele e esse é uma história interessante de se acompanhar. Outra coisa, como eu disse, a interação entre personagem masculino e personagem feminina, eu fiquei muito aliviada por não ter um romance, principalmente porque os dois têm mais de 20 anos de diferença um do outro, então eu teria ficado, ai, pelo amor de Deus, né? Vamos superar isso. Mas é bem interessante acompanhar aqui essa amizade entre eles, como essa personagem ela chega quebrada e ela vai encontrando força nela mesma e é bem legal. É bem legal, é muito interessante a relação desses dois. Outro ponto, todos nós sabemos, todos nós que lemos Stephen King sabemos que ele costuma deixar um monte de easter egg em seus livros e aqui não é diferente. Aqui, nossos personagens vão passar por Hemmingford Home e lá eles vão parar num milharal e vão se sentir suficientemente tranquilos para tirar uma soneca. E quem leu A Dança da Morte sabe o que Hemmingford Home significa. Aqui também vamos ter referências ao Overlook Hotel, o Hotel de Iluminado. Aqui ele, como estamos nos nossos dias, aqui o Overlook vai estar em ruínas. Foi aí na cronologia bem depois de Doutor Sono e obviamente que aconteceu depois de Iluminado. Doutor Sono, para quem não sabe, é a continuação aí do Iluminado, com o Danny, né, o garotinho do Iluminado, já sendo um homem aí de quase 40 anos. E vamos ter aí essa continuação. Então isso aqui, como se passa nos nossos dias, vai ser bem depois de Doutor Sono. E eu adoro easter eggs, mas alguns eu achei assim um puro fanservice, sabe? E não exatamente um relacionado ao Iluminado, mas a um elemento de Iluminado que, para quem assistiu aquele filme do Kubrick, que eu não gosto nem um pouco, mas eu sei que é uma obra-prima, blá blá blá, deixa eu já fazer a minha defesa aqui. Eu sei que é uma obra-prima, mas eu não gosto nem um pouco daquele filme. Em todo caso, segundo, já tem que colocar 2 moedinhas nesse vaso. Vai ter aí essa... Pra quem assistiu, vocês vão se lembrar de que tem aqueles negócios lá, aquele jardim em formatos de animais. E no livro também vai ter, e esse jardim tem uma grande importância na história do Iluminado, e é uma das partes mais assustadoras que tem no livro. E também Doutor Sono também vai ter alguma coisa ali. Mas aqui vai ter um quadro desse jardim de animais. E quando o Billy Summers está ali numa cabana ali, que não é no ambiente do Overlook, ele vai olhar para esse quadro e, será que esse quadro se moveu? E daí eu pensei, ok, mas por quê? Por que esses negócios teriam se movido? Não faz muito sentido, sabe? Se você pensar em todas as explicações e coesões internas da história, tanto do Iluminado quanto de Billy Summers, não faz muito sentido. O que me leva aí ao último ponto dessa história, que é o fechamento dela, a conclusão. E eu já adianto que eu gostei bastante. Eu não sou uma das pessoas que não gostam dos finais de Stephen King, eu costumo gostar bastante. Eu não tenho nenhum problema com o final de A Coisa, principalmente porque, tendo lido A Torre Negra, quem leu A Torre Negra vai estar mais aí... vai entender melhor por que a coisa terminou daquele jeito. E aqui, este é um final bem satisfatório, sabe? Mesmo para quem não se importa com os finais de Stephen King, para quem gosta. Para quem não gosta, não costuma gostar dos finais de Stephen King, esse daqui eu achei que foi um dos finais possíveis mais interessantes, porque quando você está lendo uma história, você tem que pensar, ok, e isso para qualquer história, não só para o Stephen King, você tem que pensar qual seria o final possível para este livro, para essa história, sem que fosse forçado, sem que fosse forçar a barra. Quando o autor consegue fazer aí um processo que te deixa surpresa, mas ainda assim faz sentido, é muito interessante. Aqui, esse é um dos finais possíveis que a gente já pensa logo de início, a gente só não sabe como que vai acontecer. E eu gostei bastante, achei muito bonito, achei muito interessante. E agora eu vou falar alguma coisinha sobre o final, sobre as últimas palavras, que vai ser legal. Vocês que não leram este livro, que pretendem ler, vocês não assistirem. Então, se o seu caso é este, você pretende ler esse livro e você não gosta de spoilers, então eu agradeço por você ter assistido até aqui
E por favor, volte nos outros vídeos, se inscreva, compartilhe este vídeo se você gostou e curta e comente. Então vamos lá falar sobre os spoilers, para quem não se importa ou para quem já leu. Eu achei o final desse livro bem assim provocativo, porque a Alice, o Billy Summers, ele vai terminar a história que ele está escrevendo, ele vai tomar gosto pela coisa, então ele vai contar toda a história dele, até o encontro com a Alice, tendo assassinado o cara lá que pagaram pra ele assassinar e tendo se resolvido com todos aqueles desdobramentos que aconteceu depois, né, do crime. Ele vai contar tudo isso e vai ficar uma história muito boa. Tanto que quando a gente muda da história que o Billy tá escrevendo para a história mesmo dele, a gente fica querendo saber o que vai acontecer nas duas. Então isso é uma coisa muito agradável. E eu gostei muito, né, após a morte do Billy, a Alice ter terminado ali o manuscrito, né, do jeito que ela terminou. E eu achei muito interessante aquela parte dela estar parada perto do Overlook, ali olhando para o Overlook, pensando que talvez ela poderia escrever uma história de fantasmas e sobre um hotel assombrado. Então, imaginem só, será que essa seria uma outra realidade aí em que realidade seria essa? Porque nós sabemos que no multiverso de Stephen King tem vários feixes que levam à Torre Negra, e em cada um desses feixes tem uma realidade, e são realidades várias, né, com diferenças mínimas ou diferenças muito grandes, ou então discrepâncias no tempo. Então, em que realidade será que a Alice está? E quando ela passou por Hemmingford Home, ela passou ali perto da casa da mãe Abigail, mas ela se sentiu bem. Será que tem alguma coisa a ver com a Dança da Morte? Mas se for no mesmo mundo de A Dança da Morte, não seria no mesmo mundo de Iluminado. Enfim, são coisas aí que vão aparecendo aí na nossa mente. E o mais legal, talvez, que tenha sido, é que aqui ele tira, nesse finalzinho, ele vai tirar toda essa possível sobrenaturalidade aí da história e vai falar, por exemplo, ó, Alice anda até onde o caminho termina, no vale que parece cortado a faca, e olha para o terreno onde o velho hotel ficava, o suposto hotel assombrado, de acordo com Buck, que é o outro personagem lá, né? Uma vez ela achou que o tinha visto, sem dúvida uma alucinação causada pela falta de costume com o ar rarefeito. Hoje ela não vê nada. Tem todo esse lance aí, né? Será que a Alice vai escrever algum dia uma história sobre um hotel assombrado chamado Overlook? Será que ela vai colocar personagens nele? Será que ela vai fazer aí com... Será que ela vai encontrar o Jack Torrance, o Danny, a Wendy em documentos do hotel? Será que ela vai fazer aí um romance sobre? Enfim, aquelas coisas que ficam na nossa cabeça, né, pra gente que fica delirando com os possíveis mundos de Stephen King. Mas o fato é que este livro me surpreendeu de uma forma muito positiva. Eu gosto de todas as fases do Stephen King, eu gosto da fase Bachman, eu gosto da fase dele vidrado em extraterrestres, como Os Estranhos, ou então o Apanhador de Sonhos, apesar de eu não gostar tanto do Apanhador de Sonhos, mas eu assim, gosto de todas as fases, eu amo a fase sobrenatural dele, depois eu gosto bastante dessa fase mais pé no chão, a fase da ficção científica, a fase do horror cósmico que ele tem, com Sob a Redoma ou com Revival, eu adoro, eu gosto muito da Torre Negra, de todos os livros da Torre Negra, talvez o que eu mais goste seja o que? Os Lobos de Cala, eu não sei, eu gosto muito daquela série. E é isso, gente, esse é um livro que, se você nunca leu Stephen King, esse é um ótimo livro para começar. Ele tem 470 páginas, se não me engano. Exatamente, 470 páginas. Mas ele tem aquela escrita, sabe? Que você lê 100 páginas de boinha, muito rápido. Então, assim, eu li esse livro no final de semana, em 3 dias. E eu só foquei nele também, né? Eu fiquei o final de semana todo até terminar. E é isso aí, gente. Muito obrigada. Eu sinto muito pela minha voz, que esteve, né, arranhadinha nesse vídeo todo. E, por favor, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, falem desse canal pros seus amiguinhos. E comentem aí embaixo se vocês já leram algum livro do Stephen King, se vocês pretendem ler. Qual livro você gosta? Você gosta dessa nova fase dele? Nessa fase mais thrilleresca? E é isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.